Graça e paz. É bom estarmos juntos, ainda que em lugares diferentes, tendo a oportunidade de adorar ao Senhor usando os recursos que Ele proporcionou para nós. Logo, em breve, voltaremos aos nossos cultos presenciais. A previsão é no dia 4. Enquanto isso, eu quero convidar você a, neste momento, adorar ao Senhor com alegria, colocar o seu coração diante dEle. Não permita que o fato de você não estar no templo, não estar reunido com os irmãos, seja um impedimento para que você adore ao Senhor, para que você ore, interceda e ouça atentamente a voz de Deus através dos cânticos, das orações e da mensagem que será proclamada. Deus abençoe, tenha um bom culto. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Nada faz, estamos nós perdidos.
casa do irmão Rui. Ele falou que quando o povo de Deus está reunido, Deus faz festa. Então vamos celebrar com ele. Tenha a alegria de estar nesse lugar. Deus conservou saúde para mim e para você, para estarmos juntos aqui. Louve, louve, louve a Ele. Louve a Ele. Tem um coração grato. Grato por tudo que você tem, por tudo que Ele nos dá nessa manhã. Isso a Ele. Gostando. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. Um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Ai, prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Vamos esse Deus. Louvarei ao Senhor em todo tempo, e Jeová, seu amor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Olha para quem está nos chamando assim, ó. Tenho vida, alegria em todo tempo. Nós temos amigos, temos irmãos, temos uma comunidade para adorar a Ele. Família, muitos irmãos, com Jesus, Ô Jesus, meu amigo, nosso amigo, seu amigo. verdadeiro, e fez tudo ao me Ele dar morreu lá naquela a cruz, salvação. mas ressuscitou. Por isso, vamos. Louvarei ao Senhor em todo tempo, e Jeová, seu amor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Meu Jesus, Mas não acabou, a música diz assim, ó. Jesus Cristo
Nós estamos hoje fazendo o pré-lançamento da campanha de missões mundiais. É um tempo muito importante que nós precisamos estar juntos, celebrando ao Senhor, mas também participando. É um tempo precioso. Então eu convido você a estar conosco, a participar e viver esses momentos importantes onde vamos anunciar e falar do poder que transforma. Bom? Então participe conosco em cada domingo e separe desde já a sua oferta para que, quando arrecadarmos juntos como igreja, tenhamos a alegria de ver o alvo superado e participando assim desse poder de transformar. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de missões mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar, é o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor
transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo disse que o Espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você: você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe a sua vida. Como é bom receber o cuidado de Deus para cada um de nós nesse tempo. E Ele tem sido fiel. E eu quero convidar você para celebrar, adorar a Ele com seus dízimos e ofertas. Aqui você tem a informação do QR Code, do Pix, todas as formas que você pode participar. Faça isso agora, celebre conosco.
tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim, que se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande, meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Adore esse Deus. Deus grande que cuida de nós. Todos ouçam, todos vejam isso. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande és tu. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, quão é maravilhado
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Para encerrar, olha lá, vamos. E quando enfim Jesus vier em glória e alma celeste, então me transportar. Aleluia, eu vou, vamos lá juntos. Adorarei, mostrar-me para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em ti cantar. Minha alma canta a ti. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Aleluia. Graça e paz para você. Quero convidar você a meditar na palavra do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 6, todo o capítulo, versos 1 a 28. O Deus que liberta é o tema desta reflexão. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros funcionários e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus.
Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. Ó rei, o Senhor não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei, essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo de Deus, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dario enviou essa mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Vamos orar? Bondoso Deus, que a Tua palavra produza em nossas vidas aquilo que Te agrada, que haja edificação para o Teu povo, que haja salvação para todo aquele que crê, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, no capítulo anterior, nós vimos como o sonho do rei Nabucodonosor se tornou realidade e o Império Babilônico caiu e foi substituído por um novo reino, formado por 2 povos, os medos e os persas. Dario foi o primeiro governante desse grande e poderoso reino. Daniel, que veio da Babilônia com os exilados de Judá ainda na pré-adolescência, agora já é um homem idoso. Dario percebeu logo a capacidade dele e contou com a ajuda dele na difícil tarefa de estabelecer o seu novo reino.
Junto com outros 2 supervisores, Daniel liderava 120 governantes das províncias, mas ele se destacava, e tanto em competência como em confiabilidade, o rei percebeu que Daniel era muito especial. Por isso, Dario planejava colocá-lo numa posição ainda mais importante. Os outros líderes ficaram com inveja da reputação conquistada por Daniel. Eles tiveram medo de perder a sua posição e de ter os seus erros descobertos. Por isso, eles começaram a conspirar contra o servo de Deus. Como disse Jesus, lá em João, capítulo 3, versos 20 a 21, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. E aí eles procuraram um motivo para acusá-lo, mas não acharam nada. Daniel era um homem íntegro e incorruptível. Mas aqueles maus líderes perceberam também que a fidelidade de Daniel era, antes de tudo, voltada para o seu Deus. E que a única maneira de criar uma situação de acusação contra Daniel era se eles conseguissem estabelecer um conflito entre a vontade de Deus e a vontade do rei. Porque eles sabiam que numa situação como essa, Daniel permaneceria fiel e obediente a Deus. Eles também sabiam que Daniel havia sido fiel no passado, ao ponto de constranger os antigos reis e os sábios da Babilônia com a sua sabedoria e a sua integridade. Dario, que naquele momento trabalhava duro para unificar e consolidar a identidade do seu império, gostou da ideia que aqueles governantes apresentaram para ele, principalmente porque era uma ideia que já vinha endossada, apoiada pelos que ocupavam os cargos mais altos do império. O rei ficou tão entusiasmado que nem notou que Daniel não estava entre eles e muito menos que estava caindo numa grande armadilha. Por meio de um decreto real, Dario passaria a ser considerado divino, ou pelo menos um intermediário de todos os deuses. Nenhuma oração poderia ser feita sem a mediação dele. Sua autoridade passaria então a ser reconhecida e respeitada por todas as pessoas, em todos os povos, em todos os lugares. Mas, como a história bíblica deixa claro, tudo não passava de um plano sinistro para eliminar, tirar Daniel do caminho dos outros governantes. Dario assinou o decreto. As leis do império não podiam ser revogadas, porque isso iria contradizer a infalibilidade do governo e abrir as portas para uma revolta e até para uma revolução. Apesar de ser um decreto tão radical, aquilo não mudaria muito a vida das pessoas do reino. Não afetaria quase nada na religião que a maioria das pessoas praticavam. Eles eram politeístas, adoravam muitos deuses, estavam somente incluindo mais um. Mas não para os judeus, para o povo fiel a Deus, que nunca se curvaria diante de um homem como se fosse um Deus. Para eles, aquela lei seria, portanto, um verdadeiro desastre. Iria levá-los para a morte certa. Mais uma vez, o povo de Deus estava correndo o risco de desaparecer da face da terra. Daniel sempre reconheceu que os dons e a sabedoria que ele possuía, que a capacidade sobrenatural de interpretar sonhos e visões haviam sido dados por Deus,
não lhes eram inerentes, mas dessa vez, até mesmo esses talentos não poderiam livrá-lo. E ele era um exilado, apesar de ocupar uma posição alta. Isso significa que não poderia simplesmente abandonar, fugir do país. Mas Daniel sabia de uma coisa, que Deus está acima de qualquer reino e de qualquer governante da face da terra. Ele confiava na promessa divina de preservar o seu povo e, no devido tempo, libertá-lo daquela condição. Mas Daniel estava consciente que a sua salvação dependeria completamente da graça. Ele estava nas mãos de Deus. Tudo o que ele podia fazer era confiar e colocar sua vida na total dependência da graça. Nós não sabemos se Daniel se debateu em aflição por causa daquela situação, ou se ele simplesmente foi resoluto e decidido, como aos 14 anos, quando decidiu não se contaminar com os alimentos determinados pelo rei. O que sabemos é que ele manteve a sua regularidade, a sua fidelidade devocional. Ser um homem quebrantado diante de Deus fez de Daniel um homem inquebrantável diante dos homens e também das circunstâncias. O rei Dario tentou salvar Daniel o dia todo, mas ficou preso na burocracia do seu próprio reino e ainda debaixo da forte pressão dos seus líderes mais importantes, até que, angustiado, ele teve que sentenciar Daniel à morte na cova dos leões. Enquanto Dario perdia a alegria, a fome e o sono, pensando na situação triste, terrível de Daniel naquele poço, os acusadores comemoravam da mesma maneira como fizeram os líderes religiosos e o próprio Satanás diante da cruz de Cristo. Mas a atitude de Dario, surpreendentemente, nos faz lembrar de Abraão, que, como disse Paulo em Romanos 4,18, esperou contra a esperança. Pela manhã, ele pula da cama e vai correndo e ansioso até a entrada da cova, manda remover a pedra e chama Daniel. E para sua alegria e surpresa, Daniel respondeu: ó rei, viva para sempre. Ele estava vivo e estava bem, porque foi protegido pelo anjo do Senhor. Daniel foi tirado da cova dos leões intacto. Daniel foi como o sal que não perde o seu sabor e, pela graça de Deus, mais uma vez experimentou um grande livramento. Os judeus fiéis do exílio, que estavam tentados a virar as costas para o Senhor, foram fortalecidos pelo exemplo de Daniel e beneficiados pela mudança de atitude daquele rei gentil que até então era um verdadeiro ímpio, que não conhecia o Senhor e agora o estava glorificando. Eles também foram contemplados com livramento por meio do novo decreto que Dario promulgou em honra ao Deus de Daniel. Já os acusadores receberam a sentença que eles mesmos haviam estabelecido para os traidores. Eles pensaram que a devoção de Daniel seria a sua fraqueza, mas foi a força dele. Lembra das palavras do apóstolo? Porque quando estou fraco, é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza.
Aqueles homens também pensaram que a astúcia, a inteligência e a influência que eles tinham seria suficiente para livrá-los, mas foi justamente o contrário. Tudo aquilo os conduziu para aquele fim tão trágico. Eles se tornaram um verdadeiro exemplo das palavras de Salomão registradas lá em Eclesiastes 10:8. Quem cava um poço, cairá nele. O rei Dario, por sua vez, recebeu um testemunho maravilhoso que transformou a sua vida. E esse testemunho mais tarde iria contribuir para que Ciro, seu sucessor, libertasse os judeus e permitisse que eles voltassem para a sua terra, reconstruíssem a sua cidade e também o templo de Jerusalém, restabelecendo a adoração ao Senhor. E Deus novamente foi glorificado por seu povo, que mais uma vez experimentou o seu cuidado e a libertação. Podemos notar aqui diversas semelhanças com o Evangelho. Porque se Dario não podia fazer nada, uma vez que ficou preso na teia das suas próprias leis irrevogáveis, Deus também, entre aspas, não podia simplesmente porque é justo. Afinal, a lei de Deus também foi quebrada e exigia a morte dos pecadores como reparação, como diz a Escritura, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus não é somente justo, Ele é bom, Ele é um Deus que ama os pecadores. E por isso Ele enviou a Jesus Cristo, seu Filho, que voluntariamente se entregou por eles, por nós pecadores, e suportou o castigo no lugar deles, no nosso lugar, para que a justiça perfeita de Deus fosse satisfeita. Os maus líderes não encontraram absolutamente nada que pudessem acusar Daniel. Da mesma forma que o Sinédrio e os romanos não tinham base alguma para condenar Jesus e por isso inventaram uma acusação de blasfêmia e de conspiração, chegando até mesmo a subornar pessoas. Dario, ele não conseguiu salvar Daniel, assim como Pilatos também não pôde salvar a Jesus, embora tenha tentado. Daniel foi condenado por ser fiel a Deus, e Jesus Cristo foi condenado por ser perfeitamente fiel a Deus como Filho de Deus. Daniel foi um exemplo para os judeus no exílio e um instrumento para o livramento deles. Mas foi Jesus Cristo quem, através da sua vida, morte e ressurreição, resolveu este dilema da justiça e do amor de Deus. Assim como Daniel foi tirado do poço pela manhã, nosso Senhor Jesus Cristo, na manhã do terceiro dia, ressurgiu vitorioso da morte, saiu do sepulcro. E a sua vitória foi total sobre o pecado, sobre a morte, sobre o acusador. E agora Ele dá vida eterna a todas e a todos que nele confiam. Assim como Daniel prosperou no Império Medo e Persa, Jesus Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra no reino de Deus. Daniel foi como uma sombra e um esboço. Jesus Cristo é a realidade e a arte final. Essa história de Daniel, de muitas maneiras, aponta para Jesus e estava preparando os corações
dos fiéis, do coração do povo de Deus para receber Jesus Cristo quando chegasse a plenitude dos tempos. Daniel foi libertado daquela cova, assim como Jesus Cristo é o libertador de todos aqueles que estão aprisionados. Como está escrito em Hebreus 7:25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Imagino que o coração de cada judeu fiel no exílio estava tão devastado como o Império Babilônico deixou a Cidade Santa e o Templo do Senhor. Em Babilônia, eles foram provados e tentados a abandonar a Deus e a se adaptar à lógica dos reinos deste mundo, aos valores deste mundo, mas eles foram guardados de tudo isso pelo poder de Deus, que jamais deixa de cumprir as suas promessas e jamais rompe com a aliança firmada com o seu povo. É por isso que o objetivo principal dessa história não é fazer de Daniel um exemplo de fé, de perseverança em oração ou de resistência pacífica frente às leis e aos governantes injustos, mesmo que todas essas qualidades se encontrem nele. Daniel foi, sim, um verdadeiro israelita de coração e de atitude. Aquele, como disse a Escritura, de quem que fora circuncidado no coração, a verdadeira circuncisão. Mas essa história, como disse, aponta o holofote não para o seu personagem principal, mas para o seu autor, para aquele que criou este roteiro maravilhoso. Daniel não foi libertado como uma recompensa por sua fidelidade, mas sim porque Deus é fiel, porque Deus é o libertador de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o invocam. Em verdade, o Senhor está perto. Ao mesmo tempo em que a ação de Deus foi uma resposta da fé que ele tinha, a fé que ele tinha era um dom, uma dádiva do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 5, de 1 a 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Foi pelo seu poder que Deus salvou Daniel da cova dos leões. E aquilo foi uma degustação do que ele ainda faria de maneira mais ampla e mais profunda no futuro, através de Jesus Cristo, que libertaria os seus filhos do abismo do pecado e da morte, dando a eles uma nova vida. Quando Daniel foi lançado para a morte certa no poço dos leões, seus acusadores deram o assunto por encerrado. Foi o que Satanás e os seus agentes espirituais e humanos pensaram quando Jesus Cristo foi crucificado. Os acusadores de Daniel não conheciam o autor da vida, assim como os acusadores de Jesus não prestaram atenção nas palavras dele diante do túmulo do seu amigo Lázaro, como está escrito em João 11, 25 e 26.
6: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Portanto, mesmo que estejamos vivendo num tempo em que as sombras da morte pairam diante dos nossos olhos, não precisamos ter medo, porque a morte foi derrotada na cruz de Cristo Jesus. Essa convicção não nos torna irresponsáveis nem inconsequentes, mas ela inunda o nosso coração de paz, de alegria e de coragem para o enfrentamento dos problemas que estamos passando. Deus, por meio de Jesus Cristo, é o nosso libertador. Ele nos liberta da astúcia dos homens maus. Ele nos liberta das tempestades da vida. Ele nos liberta da falta de sentido existencial. E, sobretudo, Ele nos liberta do pecado e da morte. Ele é quem nos conduz em vitória agora. E é Ele quem nos conduzirá seguros para a eternidade. Se essa não é a realidade da sua vida, se você ainda não entregou sua vida a Jesus e não tem experimentado esta paz real que excede todo o entendimento, esta alegria que vem do Senhor, você precisa, neste exato momento, parar o que você está fazendo e buscar a Jesus Cristo. Ore ao Senhor como fez Daniel, confie a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, quebrante-se diante dele. Lembra de Daniel? Por ter um coração quebrantado diante de Deus, ele se tornou um homem inquebrantável diante dos homens e das circunstâncias. Busque o Senhor e você experimentará a liberdade da culpa, do medo, da ansiedade. E o mais importante, você experimentará a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, porque Ele é um Deus que liberta a todos aqueles que nele confiam, a todos aqueles que o invocam, que o buscam em verdade. É isso que eu desejo para a sua vida, que o Senhor fortaleça você, meu irmão e minha irmã, neste tempo, e que o Senhor encontre você de uma maneira libertadora, minha amiga e meu amigo. Confie sua vida ao Senhor. Que Deus abençoe você ricamente.
doce presença. Eu espero que tudo aquilo que nós preparamos com carinho e com dedicação tenha abençoado a sua vida, a sua família. Eu desejo que essa seja uma semana de paz na sua casa e a segurança do Senhor esteja revestindo a sua vida e a vida dos seus familiares. Cuide-se, cuide dos seus e não deixe de estar envolvido, participando das nossas atividades. Deus abençoe ricamente.